Vamos resolver essa questão aqui da banca IBFC do ano 2022 na Prefeitura de Dourados, no Mato Grosso do Sul. Olha, ela fala aqui sobre uma palavra, que é a palavra software, e ela pede a quantidade de anagramas, tá certo? E aí, anagramas eles são basicamente uma permutação, ou seja, uma reorganização das letras que compõem a palavra. Elas não precisam ter sentido, tá certo? Como uma questão mesmo diz aqui, ó, com ou sem sentido. Porém, a gente vai ter que utilizar uma ferramenta de análise combinatória, tá? Para poder resolver essa questão. Então, essa questão é uma questão de análise combinatória, tá? Dentro de análise combinatória, a ferramenta que a gente vai utilizar é a permutação, tá? Então, se vocês quiserem estudar sobre esse tema, sobre esse tipo de questão, vocês vão procurar aí na internet ou em livros o assunto permutação, que é um subassunto, ou seja, um tópico de análise combinatória, tá bom? Então, vamos lá. O critério que essa questão colocou é que as letras F, T e W juntas, em qualquer ordem, tá certo? Elas correspondem a uma quantidade total de anagramas, ou seja, de reorganizações, tá bom? Então, vamos entender como é que isso funciona. Para que eu tenha uma reorganização das letras F, T e W e elas fiquem juntas, tá certo? Então, eu vou precisar aqui, ó, software. Então, o F, o T e o W juntos, eles vão compor uma letra. É como se eles fossem apenas uma letra, tá? Só que ela diz também que elas podem estar juntas em qualquer ordem, ou seja, a ordem dessas letras juntas não vão importar. E elas podem estar aí juntas de três maneiras diferentes. Ou seja, a primeira com F na frente, o T e o W, a segunda com F, W, T e a terceira com W, T. No caso, não são três, são seis na verdade, né? E a gente vai organizar isso da seguinte maneira. Ó, eu tenho a primeira letra. Vamos supor que eu tenho três possibilidades, eu tenho aqui F, T ou W. Já na segunda, eu não vou poder repetir a primeira letra, então eu só tenho duas possibilidades. E na primeira, na última, né, na terceira, eu só tenho uma letra. Então, eu só posso colocar uma possibilidade ali de letra. Quando eu tenho essa ordem daqui, tá, de possibilidade de composição, eu sigo o princípio fundamental da contagem, que vai ser multiplicar todos os elementos. Ou eu posso representar isso através de um fatorial, que é exatamente essa operação aqui que eu falei em cima, tá certo? Você vai multiplicar a partir daquele número de trás para frente até o 1. Você vai sempre contando. Se é 3 fatorial, então é 3 vezes 2 vezes 1. Se é 5 fatorial, é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, tá? Então, essa é a ideia que a gente vai utilizar para compor as possíveis permutações das três letras F, T e W. Tá? Agora vamos olhar para o restante das letras. A gente continua aqui ainda com 1, 2, 3, 4, 5 letras na palavra software, e você vai precisar também utilizar a mesma ideia que é da permutação para você compor quantas combinações são possíveis, ou melhor, quantas são as possibilidades de você reordenar aí essas letras, tá certo? Não posso usar a palavra combinação porque é outro assunto, é outra ferramenta que a gente vai ver em outra questão, tá bom? Então, vamos lá. Se são 5, a gente vai usar essa mesma ideia. Eu vou pegar essas 5 letras que eu tenho a possibilidade de fazer. Então, na primeira eu tenho 5 possibilidades, na segunda eu tenho 4, na terceira eu tenho 3 possibilidades, na quarta eu tenho 2 possibilidades, na quinta eu tenho uma possibilidade. Multiplico um pelo outro, utilizando o princípio fundamental da contagem, ou eu também posso representar através de um fatorial, que é o fatorial de 5, sempre o maior número com um sinal de exclamação, tá, depois dele. Então, isso daqui é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E você agora eu lembro agora, né, que você está esquecendo de uma coisa. No caso, eu estou esquecendo de alguma coisa. Eu considerei que F, T e W também são uma letra. Então, quando eu considero que F, T e W são uma letra só, eu tenho que considerar que, além dessas 5, eu tenho mais uma letra. Então, eu teria 6 letras. Portanto, esse fatorial daqui seria 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1, que seria o fatorial de 6, tá? Então, aqui você não tem só 5 letras. Ao considerar F, T e W uma letra, você tem 6
letras, tá bom? Então, a diferença dessa questão é o seguinte, você tem 3 letras que estão ali juntas, e aí você tem um fatorial só para elas, então você vai fazer o fatorial de 3 do FT e W, porque a ordem delas não importa, como a questão falou, e você tem as letras em separado, considerando o FT e W como uma letra também. Então você tem aí 6 possíveis letras, tá certo? Sendo uma delas o FT e o W. Portanto, no fim das contas, basta você fazer o seguinte, você multiplicar o 3 fatorial, que representa o FTW, tá certo? E o 6 fatorial, que representa todas as outras letras, considerando que o FT e o W também vai ser uma das letras, tá bom? Então, vamos lá. 3 fatorial vezes 6 fatorial. Aqui a gente não tem repetição, portanto, a gente não vai se preocupar com isso. 3 fatorial vezes 6 fatorial é o seguinte, eu vou fazer 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar 3 vezes 2, 6 vezes 1, 6, vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vou colocar aqui do lado, para ter mais espaço. E vai ser 6 vezes 6, 36. 36 vezes 5 vai dar 180. 180 vezes 4 vai dar 720. 720 vezes 3 vai dar 2160. E 2160 vezes 2 vai dar 4.320. Aqui a alternativa letra D de dado. Beleza? Questão um pouco complexa, as questões de análise combinatória geralmente têm essa característica. Tem um raciocínio, tem uma quantificação, tem critérios que você tem que atender. Então, você tem que prestar um pouco mais de atenção. Elas estão entre aí os assuntos mais difíceis de serem compreendidos e acertar questões em provas, tá certo? Portanto, é isso. Lembrando que, se esse vídeo está te ajudando nos teus estudos, deixe seu like e se inscreva no canal. Em caso de dúvidas, deixe nos comentários. Até a próxima questão e tchau, tchau.